O que você acha que vale mais? Uma execução ou 30 ideias sobre o que você quer fazer? Esse vídeo, cara, é para você que tem muita ideia e não consegue colocar isso em prática, seja para você fazer um hobby, ou no seu trabalho, ou formas de empreender. Às vezes você está procurando 30 formas ali de como ganhar dinheiro e aí você não executa nenhuma delas, seja por síndrome do impostor, perfeccionismo, achar que não está bom o suficiente. Então esse vídeo é uma forma clara de te mostrar que feito é melhor do que o perfeito que você não executa, entende? Então esse vídeo é assim um tutorialzinho de como que eu faço e é uma ajuda para você conseguir tirar o teu plano do mundo das ideias e realmente colocar isso em prática, para você não ficar com os teus planos somente preso no mundo das ideias, beleza? Principalmente hoje com o IAC, que a gente consegue ter diversas ideias, mas aí colocar isso em prática é diferente. Então bora lá, vou te mostrar aqui na tela do meu computador alguma parte das ideias e também como que eu aplico isso no meu trabalho, beleza? Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui um comparativo de ideias e execução. É claro que antes da gente executar alguma coisa, primeiro a gente precisa saber o que a gente vai executar e fazer um planejamento disso. Então assim, nesse ponto, a ideia é muito boa. Principalmente de você ter uma ideia e você buscar validar ela estudando e pesquisando sobre o que você quer fazer. Mas, se você está aqui nesse vídeo, eu acredito que você vai chegar nesse seguinte ponto, que é como eu me encontrava aqui. Estava aqui com a ideia de fazer um vídeo pro YouTube, mas isso eu vou mostrar em outros exemplos também. E o que acontece? Coloquei aqui a ideia que eu tinha para fazer o vídeo, que ele foi lá e me deu algumas ideias. Deu, beleza, me manda mais 50 ideias, porque daí assim, eu dei o comando para ele, mas eu quero mais, E aí a gente fica nesse vício, sabe, de mais ideias. E aí, cara, eu peguei aqui, ó, 50 ideias do título que eu queria. Aí eu fui lá e pedi mais 30 ideias de títulos diferentes sobre variando os assuntos que eu queria. Não satisfeito com isso, e que eu fui lá e fiz? Eu usei também o ChatGPT e fui lá e pedi mais, sei lá, 30 ideias sobre o negócio. E bem no fim das contas, eu tava quase desistindo de fazer o vídeo. Tanta ideia, que daí, tipo assim, cara, você chega num limite que, sei lá, sua cabeça trava, entende? E aí, cara, é muito frustrante, porque eu lembro às vezes de algumas ideias que eu tive no passado, há vários anos atrás, que eu falei assim, hoje eu penso assim, putz, cara, se eu tivesse colocado aquilo em prática, hoje talvez eu poderia estar colhendo os frutos daquilo, sabe? Então é justamente isso que eu quero trazer nesse vídeo, para você deixar esse mundo das ideias no mundo das ideias, mas não ficar só nele, entendeu? Pegar e executar isso, colocar em prática. Porque senão isso aqui se torna um ciclo vicioso e a gente fica nisso repetindo. E aí a gente começa a entrar num burnout, assim, de você pensar assim, não, mas essa ideia não tá boa o suficiente, você quer algo perfeito, e aí você espera a ideia perfeita, estar perfeita para você começar a executar, sendo que você nem sabe se isso lá na frente vai te trazer algum retorno ou não. Às vezes, a coisa que a gente mais passa planejando, se demora tanto para executar que você já perdeu o time, já não vai dar certo. Então, assim, a ideia sem execução, ela não é nada. É esse o ponto que eu quero trazer. Porque, ó, eu pensei aqui em pelo menos 100 ideias do que fazer no vídeo, mas se eu não fizer isso, como eu estou fazendo agora, isso aqui teria morrido no campo das ideias, entende? E isso mudou a forma de como eu penso hoje para fazer alguns conteúdos, porque antes aqui, ó, esse é o meu roteiro de hoje, entendeu? É o tema geral que eu estou colocando, mostrando essas ideias, depois eu vou passar um exercício prático, que é o que eu fiz, tá? Mas assim, cara, olha como é que eram os meus roteiros antes. Entendeu? Era tudo muito bem pensado. E assim, cara, beleza, a gente pode executar isso. É uma maneira de você trabalhar. Não estou falando para você não planejar suas ideias, não fazer roteiro, mas de você também experimentar outras formas de fazer, que nem eu estou fazendo agora aqui, mas no improviso mesmo, trocando essa ideia, sabe? Porque, por exemplo, esse vídeo aqui, esse conteúdo foi uma coisa que eu fiz. Mas se eu pegar aqui, tem coisas que eu fiz no roteiro, eu planejei e eu nunca coloquei em ação. Entendeu? Isso aqui foram horas de estudo que morreu no campo das ideias. Então, cara, isso é muito frustrante pra gente nessa parte de geração de conteúdo. Mas eu vou te mostrar um pouco também aqui no meu trabalho, aí você pensa nisso conforme a sua realidade, sabe? Ó, aqui, por exemplo, tem uma marca que eu fiz
Esse aqui foi os meus campos das ideias, de buscar referência e tal, isso e aquilo. Era uma marca de silos do Pará, então eu fui juntando tudo isso aqui. E aí, cara, chegou na hora da execução. E a hora de eu colocar essas ideias em práticas, entendeu? Então eu fui fazendo várias, até eu chegar numa que eu gostei. E aí, qual que é o ponto? Cara, eu apresentei pro cliente, era essa marca aqui. O cliente, ele gostou e tal, só que no final ele pediu algumas alteraçõezinhas que a gente acabou mudando o símbolo, porque ele acabou não curtindo tanta estrela. Então, tipo assim, esse aqui foi o resultado final da marca, entende? Mas assim, antes de eu chegar nesse resultado, também teve um pouco da ideia do cliente, mas assim, muitas ideias aqui, e aqui eu sou obrigado a colocar isso em prática. É por isso que sai algo, entende? Porque eu estou prestando um serviço para outra pessoa. Só que às vezes quando a gente está fazendo para nós mesmos, a gente se frustra porque a gente para no meio do caminho. Então aí você tem 30 ideias geniais do que você vai fazer e aí você não executa isso em prática, entendeu? Então assim, cara, é justamente esse é o pensamento que eu quero que você tenha. Assim como a gente faz algo para um cliente de fora, a gente ter a ideia, planejar e executar, a gente também tem que fazer isso. E é claro que esse aqui foi só o rascunho das coisas, né? Foi muito rascunho aqui de coisas que eu fui fazer para depois eu chegar aqui e apresentar para o cliente a marca final dele. Então aqui, só para mostrar para vocês aqui um pouquinho do projeto, olha lá, aqui milhões de ideias aqui. No final, ele virou o quê? Virou um projeto de identidade visual, que o pessoal gostou, o pessoal aprovou. Aqui as aplicações de como ficou a marca. E aí, show de bola. Trabalho entregue, cliente satisfeito. Em breve aqui eu vou colocar no meu portfólio quando tiver um tempinho. Então assim, cara, se eu consigo fazer isso para o meu cliente, por que às vezes eu travo comigo mesmo? É justamente esse o ponto. A gente fica tão fissurado em ter o negócio perfeito que daí a gente deixa de executar. É por isso que eu coloco, cara, uma ideia, ela vai valer ao contrário. Uma execução, não estou dizendo uma execução perfeita, mas uma execução bem pensada, que você estudou, você teve a ideia e você foi lá e fez. Vale mais do que as suas 30 ideias geniais que você deixou lá morrendo no cemitério e que você nunca executou isso em prática. Então assim, o que eu vou colocar agora para você de exercício prático? Cara, é o seguinte, tudo bem você buscar 30 ideias, mas coloca um limite, entendeu? Você quer forma de, por exemplo, você fazer uma renda extra? Vai aqui, utiliza as inteligências artificiais como uma ferramenta. Você já tem alguma ideia, lança ali o máximo de informação que você tem, tipo, por exemplo, das coisas que você quer fazer, as coisas que você sabe, para ele entender a tua realidade, e aí peça ideia para eles, mas quando chegar no limite, coloca isso, ou 30 ideias, ou, por exemplo, 30 minutos de você ter ideias e depois escolher uma e começa a colocar isso em prática. Então, assim, ó, esse é o exercício para você sair desse vídeo aqui e fazer. Esse plano que você está na tua mente, seja ideia de projeto, de hobby, de trabalho, de qualquer coisa, vai lá e faça agora um brainstorm, reúna todas as suas ideias, joga numa inteligência artificial e pede variações, pede para ela analisar friamente, peça para ela não te elogiar, para você não pensar que todas as suas ideias sejam maravilhosas, e pegue você com o teu conhecimento e escolha uma ideia para você colocar isso em prática, tá? E eu também quero te mostrar um exercício de criatividade que eu utilizei para parar um pouquinho de procrastinar. Essa ideia aqui, que eu trouxe de uma execução versus 30 ideias, é de um vídeo que eu peguei como referência, que ele está em alta hoje em dia, que vai ser esse vídeo aqui, ó. Um treinador versus 30 gordos. Um patrão versus 30 demitidos. E é claro que isso aqui é polêmico e gera discussão e tudo mais, e não cabe eu trazer uma discussão aqui nesse vídeo, mas o que eu fiz? Cara, eu peguei essa ideia aqui e aí eu busquei e apliquei na minha realidade. Então, assim, uma coisa que eu comentei num outro vídeo que eu recomendo que você assista, que é sobre criatividade, é do seguinte: você buscar ideias de fora da tua realidade, de fora do teu mercado, fora da sua bolha, e você buscar aplicar na onde você trabalha, no que você está fazendo.
Porque, por exemplo, isso aqui eu não achei na área de publicidade, de brand, de design, de comunicação, nada. É um canal de entretenimento. Peguei uma ideia lá, mesclei, mudei um pouquinho e estou utilizando aqui nesse vídeo, entendeu? E se você quiser entender um pouco mais sobre o processo criativo, de como eu penso assim na visão de mundo, eu te convido a pegar e assistir esse vídeo aqui, que é como eu vou te mostrar como que você consegue ser criativo em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Então eu recomendo que você assista ele, beleza? Eu vou deixar aqui para você assistir o próximo vídeo. E último recado, caso você queira aprender design comigo, tem o meu curso aqui de design para social media, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e que principalmente, cara, faça esse exercício prático, coloque a tua ideia em execução, beleza? Depois, vem aqui me contar se você realmente fez isso. Valeu? Se inscreva no canal e até a próxima. Até mais!